CW, tá? Vamos dar sequência à nossa semana de bloco. Hoje a gente está recebendo a professora Kaline Coutinho, tá? Para quem não conhece, ela fez graduação em bacharelado em Física na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Em 88. Depois ela fez mestrado também na Universidade Federal de Pernambuco e ela fez o doutorado na Universidade de São Paulo, USP, tá? Ela foi docente da Universidade de Mogi das Cruzes e atualmente é docente do Instituto de Física da USP. Ela tem professora de docente de 2012 e atualmente professora titular lá da USP. Tá? Ela também é atualmente diretora do Instituto de Física da USP, a primeira mulher a ser diretora, coordenadora da área de Física e Astronomia da CAPES, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e ela também foi membro do Comitê de Assessoramento de Física e Astronomia, do CNPq, e membro do Comitê de Avaliação Quadrienal da CAPES. Tá? Também foi chefe de Departamento de Física Geral do Instituto de Física da USP e coordenadora do Centro de Computação lá da USP. Professora atualmente, ela é professora, pesquisadora e orientadora de graduação e pós-graduação, líder em grupos de pesquisa, coordenadora de projetos lá do Instituto de Física da USP de São Paulo. Tem experiência na área de física e modelagem molecular, com ênfase em simulação computacional, atuando principalmente nas seguintes áreas: matéria mole, efeito solvente, propriedades eletrônicas e estruturais, interfaces, misturas líquidas, materiais porosos, agregados moleculares e nanotecnologia. Também tem estudos teóricos de catalisadores, pigmentos, fármacos, membranas lipídicas, aerossóis e compostos fotoativos. Adicionalmente, a professora também desenvolve, juntamente com seus alunos, códigos computacionais aplicados à área de modelagem molecular e cálculo de diversas propriedades. Alguns dados de novembro de 2024, a professora tinha cerca de 150 artigos publicados e mais de 1.800 citações. Então, é com grande prazer que a gente recebe hoje a professora Kaline Coutinho. Ela vai falar um pouco sobre o panorama e desafios de pós-graduação de física no Brasil. Obrigada. Eu queria agradecer o convite do Nicolas e do Adriano, que me chamaram para vir para cá, e eu aproveitei e vim um pouco mais cedo para conversar um pouco com a Marlene, com o Orlando, desculpa, para falar um pouco da pós-graduação. Então, eu perguntei para o pessoal queria o meu tema de pesquisa, mas foi preterido pela CAPES, não sei porquê, mas então eu vou falar um pouco para vocês sobre a pós-graduação, um panorama com alguns dados da nossa pós-graduação no Brasil, e depois eu entro um pouquinho na questão da ficha de avaliação nova, que a gente teve várias mudanças, né, nas diretrizes da CAPES, então eu vou atualizar vocês e aí no final eu fico disponível para as perguntas, tá certo? Então, aqui apresentando o comitê, eu estou atualmente como a coordenadora da área, o professor Roberto Cid Fernandes, que é da Federal de Santa Catarina, ele é o coordenador adjunto dos programas acadêmicos, e a professora Lucimara Roman, que é da Universidade Federal do Paraná, ela é a coordenadora adjunta da área de programas profissionais. Então, lembrando para vocês que a CAPES ela tem 51 áreas diferentes e cada área tem 3 coordenadores que são sempre nessa composição. Um coordenador geral, um adjunto de programas profissionais e um adjunto de programas acadêmicos. E a ideia é que esse comitê, ao longo de todo um quadriênio, ele organiza todas as atividades que vão ter dentro de uma área de concentração, no nosso caso, física e astronomia. Então, todas as chamadas que a CAPES tem para financiamento, para tese, para outros programas internacionais, o que se refere à física, a gente monta um comitê e é avaliado. Uma outra grande tarefa dentro da CAPES é analisar os programas de novos cursos de pós-graduação, a gente chama de APCMs. Então, não existe um curso de mestrado ou doutorado que é aberto sem passar pelo aval da CAPES. E aí a gente monta as comissões, avalia. E depois que o curso já está existindo, a gente faz o processo da avaliação continuada. A cada 4 anos, portanto, existe um processo avaliativo. Esse ano, portanto, a gente está avaliando os 4 últimos anos, que foi o quadriênio de 20 a 24. E, nesse caso, o que acontece é que a gente faz uma avaliação à área e, depois de todo o processo avaliativo feito pela área, ele é submetido ao Conselho Técnico-Científico da CAPES, que é composto pelo coordenador de todas as 51 áreas.
Só depois que passa por esse conselho é que efetivamente cada programa vai receber uma ficha de avaliação e a sua nota. Então, o que é interessante de pensar do ponto de vista da CAPES é que as pessoas acham que o coordenador da área de física ele tem autonomia para criar regras independentes para a sua área, e na verdade não é. Todo regramento é feito por um conjunto dos 51 coordenadores das 51 áreas. Então, na prática, essas 51 áreas são divididas em 3 colégios. O colégio de exatas, que é o colégio onde nós nos inserimos, junto com várias outras áreas, como engenharias, matemática, ciência da computação, e ciência ambiental, a área interdisciplinar junto com a gente na área de exatas. Depois tem a área de saúde e a área de humanidades. Então, vocês percebem que, em algumas temáticas, a área de humanidades tem interesses bem diferentes da área de exatas. Mas tudo que é colocado como mudança, ela tem que ser aprovado nesse conselho. Então, de repente, a área ou a CAPES, ela toma uma decisão que vocês falam, nossa, mas que decisão maluca e doida, por que a CAPES decidiu isso? Na verdade, ela pode ser maluca e doida para a nossa área, mas ela tem uma razão de existir em outra área. E as 50 pessoas que estão lá, juntamente com o diretor de avaliação, o objetivo deles é melhorar o sistema de pós-graduação do Brasil. É gerar um documento que vai orientar daqui para os próximos 10 anos, falar de financiamento da CAPES e brigar para que a gente tenha regras mais justas. Dentro desse conselho também tem um discente, que é o discente representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e tem também um pró-reitor, que também vem da Associação de Pró-Reitores. Então, esse pró-reitor, ele leva a opinião institucional, o discente leva a opinião dos alunos, e os 50 coordenadores ponderam diferenças entre as várias áreas de conhecimento para que a gente tenha uma padronização de cobrança pensando no sistema avaliativo como um todo. Então, dentro desse contexto, eu estou colocando aqui para vocês verem, tem muito texto, mas é a história da CAPES. Então, o que a gente vê é que a CAPES do CNPq foi criada em 1951. Então, para muitos de vocês que nasceram depois dos anos 2000, falar, isso aí é muito longe. Não é, porque a gente está tendo agora os professores aposentando na compulsória com 75 anos, que vai ser a idade da CAPES. Então, isso aqui é um tempo de vida. Então, a gente não tem uma CAPES que é vigente há 200, 300 anos, como você vai numa instituição do exterior, europeia, que ela existe há mais de 500 anos. A gente tem uma instituição muito recente, muito jovem, que, portanto, está tentando consolidar a pós-graduação no Brasil. Agora, se vocês pensarem, foram no final dos anos 60, em que as universidades brasileiras começaram a ter o regime de tempo integral para os professores, e com esse regime nos permitiu fazer pesquisa, orientar graduação e pós-graduação e dar aula na graduação. Então, é com esse tempo de dedicação exclusiva à universidade, em tempo integral, que o docente da universidade tem tempo de pensar nas ações voltadas à pesquisa, porque um horista não vai conseguir fazer isso. Então, com essa criação, a gente teve a institucionalização da pós-graduação e tudo isso surgiu do parecer Sucupira, que foi lançado em 65. Então, a plataforma hoje que coleta dados da CAPES tem o nome de Sucupira, por ser esse cientista que ele idealizou todo o esquema que a gente tem hoje. Depois, em 77, foi quando veio a criação dentro da CAPES das comissões de área. Então, cada área foi recebendo um comitê. Então, esses 51 áreas, a área da física é a área 03, mostrando que a física está desde o início da criação dessas comissões, porque a física é uma pesquisa, uma área de pesquisa muito tradicional dentro do Brasil. Então, agora, com essa comissão diária, começou a existir um acompanhamento dos cursos de pós-graduação. Essa necessidade da CAPES aprovar a criação e também fazer o seu acompanhamento com relação às notas. Em 1990, apareceu a ficha de avaliação, onde ela tinha 5 itens, e esses itens tinham indicadores qualitativos e quantitativos, mas uma das coisas muito importantes naquela época é que o pesquisador brasileiro, de fato, fizesse pesquisa. E para dizer se ele fazia pesquisa ou não, precisava publicar. A publicação era a assinatura de que ele fez uma pesquisa de qualidade
e conseguiu publicar numa revista internacional com padrão internacional. Então, é nesse período aqui que a gente começa a ter agora uma quantidade volumosa de artigos publicados e, portanto, quando chega em anos depois, 8 anos depois, existe agora a necessidade de uma padronização dessa ficha, porque cada área cobrava coisa diferente da sua área. E aí, uma pró-reitoria recebia um programa nota alta e um programa nota baixa, mas aí falava, olha, mas esse de nota baixa, a área é muito rigorosa. Esse de nota alta, a área não é tão rigorosa. Então, as pró-reitorias, elas não tinham como balizar as áreas, porque eram avaliações distintas. Então, a CAPES criou um programa para uniformizar e padronizar a ficha, de tal forma que todo mundo ia cobrar a mesma coisa, para poder uma nota 7 ser uma nota de excelência em qualquer área, tá certo? Então, essa padronização, vocês veem que ela só começou em 98. E com essa padronização, a ficha ela passou a ter 7 quesitos. Ela tinha uma proposta do programa, análise do corpo docente, atividades de pesquisa, atividades de formação, corpo discente, tese de dissertações, produção intelectual. Então, olhando esses 7 quesitos, o que a gente via é que, na verdade, além de ter tudo isso, precisava quantificar e esses números já eram muito grandes. Então, foi quando surgiu o Qualis. O Qualis veio para tentar dizer, olha, eu não consigo ler 15 mil artigos para dizer quais são os de maior qualidade e quais são os de menor qualidade. Então, começou a se utilizar os parâmetros bibliométricos internacionais, como, por exemplo, o fator de impacto, para dizer que se uma revista de alto impacto, o corpo editorial são de cientistas renomados, o elenco de autores é um elenco internacional e o tema da revista é um tema importante da área, esses eram os critérios para dizer. Então, eu vou qualificar, ou seja, dizer a qualidade desses periódicos em 8 níveis. E assim vem sendo feito, tá certo? A gente qualifica e coloca. O A1 é o mais valoroso, o B4 é o menos valoroso. Então, com relação a essa escala, a gente consegue observar quais são os programas de pós-graduação que conseguem publicar nessas revistas, que são revistas de maior impacto. E aí, com isso, a gente atribui a esses artigos uma maior relevância do que os artigos de menor impacto. Em outras áreas do conhecimento, como as áreas das humanidades, nem toda revista de impacto da área tem o fator bibliométrico como o fator de impacto da revista. Por exemplo, uma revista de ensino de física do Brasil, ela não tem um fator de impacto internacional. Então, outras áreas optaram por outros fatores, como, por exemplo, o H5 do Google, onde ele fala quantas citações aquele documento está tendo. Mas lembrando que o Google também dá citações em documentos que não são outros artigos. Se eu escrevo uma tese, se eu cito um documento, aparece essa citação no Google, enquanto que no fator de citação, ele precisa ser citado por outros artigos. Então, as metodologias são diferentes e a área da física não aceita esse tipo de indexação, só aceita os parâmetros internacionais, porque a gente fala, a física não existe a física do Brasil, a física de São Paulo. Existe a física internacional. Afinal de contas, todos nós discutimos problemas que são problemas universais, problemas da natureza. Então, por conta disso, a gente só aceita os parâmetros internacionais. Quando a gente olha agora a ficha em 2013, essa ficha teve uma mudança. Ela passou a ter 5 quesitos. Os quesitos são proposta do programa, corpo docente, corpo discente, produção intelectual, inserção social. E aí o que a gente observa é que o primeiro item que fala da proposta do programa, o programa tem que se definir, dizer quais são suas disciplinas, a sua infraestrutura, várias características. Mas ele valia 0% para a nota. Então, era mais parte do documento onde você tinha as informações, mas de fato você não estava avaliando aqui. E na ficha da física, quando a gente olhava todos esses pesos que estavam aqui, a gente observava que 55% da pontuação da ficha total estava relacionado ao corpo docente. Corpo docente na sua formação e na sua produção. A ideia de quantificar e qualificar esse corpo docente
é o seguinte: se eu tenho um programa de pós-graduação que é composto por docentes qualificados, eu entendo que ele vai formar alunos de forma qualificada. E essa foi a prerrogativa. Mas vocês observam que uma diferença grande dessa ficha para essa ficha é a questão da inserção social. Porque nessa altura, o que se observa muito é uma briga por recursos dentro do governo federal. E aí o que observa é que com essa briga, o que o Congresso Nacional prioriza do ponto de vista de recursos? Então, se existe uma área que a sociedade não vê como relevante, é óbvio que o Congresso também não vai torná-la relevante. E é óbvio que ela não vai ter dinheiro. Então, o que os órgãos de financiamento à pesquisa perceberam é que existe um fator importante do ponto de vista de formação de pós-graduação, é que você mostre para a sociedade o que está sendo produzido e por que pós-graduação é importante. Tentando fazer com que a sociedade brasileira apoie essa formação e, portanto, nos dê mais recursos para continuar com ela. Então, essa parte da inserção social, ela foi uma parte com 10% apenas para começar a ser cobrado do ponto de vista de pós-graduação. Então, essa parte que foi aqui, o que aconteceu? É que 4 anos depois, em 2017, essa ficha foi ainda mais reduzida, ela passou a ter 3 quesitos, e dentro desses 3 quesitos, a parte do programa, ela passou a ter 1/3 do peso, a parte da formação e produção intelectual, 1/3 do peso, e essa parte do impacto social, 1/3 do peso. Agora nós temos 17 itens divididos nesses 4 tópicos. E aí, nesse momento, isso causou um certo conflito com a comunidade, porque vários dos parâmetros, principalmente dos sociais, eles foram introduzidos durante o período de avaliação. E aí vários programas disseram, mas está errado, eu não sabia que eu ia ser avaliado por isso, e agora eu estou sendo avaliado. Então foi quando deu um problema na avaliação da CAPES, o Ministério Público interviu e falou, olha CAPES, não pode ser assim. Você não pode definir os índices que você vai avaliar a pós-graduação durante o quadriênio. Você tem que definir quais são os índices antes do quadriênio para que a pós-graduação consiga se adaptar para saber como ela vai ser avaliada e ela, de fato, entregar o resultado que ela precisa. Com isso, a gente parou 2 anos, não conseguiu fazer a avaliação e houve um termo de acordo de conduta, que é o TAC, entre o Ministério Público e a CAPES, que obrigou a que a gente, nesse quadriênio atual, a gente utilizasse exatamente a mesma ficha de avaliação do quadriênio passado, porque o quadriênio já tinha iniciado, então a gente não poderia mudar os critérios, mas o que fez a CAPES, pela primeira vez, soltar uma ficha de avaliação completa, com todos os seus indicadores, antes de começar o quadriênio, que foi o que aconteceu agora. Então, essa ficha de 2025, ela vem de novo com 3 quesitos, de novo, exatamente os mesmos 3 quesitos, proposta do programa, formação e produção intelectual, impacto social. Só que agora ela mudou os itens. E ao mudar os itens, só para vocês terem um exemplo, nesse item 3 do impacto social, uma pergunta era, qual é o impacto da produção científica do programa na sociedade? O que a física fez? Ela disse o seguinte, impacto, produção, é impacto da revista. Então, eu vou contabilizar quantos artigos eu tenho de altíssimo impacto. De Físico Review Letras para cima. Isso vai me dizer o impacto social, né? Vocês viram, eu também. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, isso aqui mede impacto na sociedade? E, obviamente, as outras 50 áreas olham para a física e falam, mas que planeta vocês estão vindo? Vocês não sabem o que é impacto na sociedade? Então, esse item que valia 50% do quesito 3, que era a produção de docente em revistas de alto impacto, não existe mais. Então, não tem como a física dar o drible e continuar olhando produção de docente. Os indicadores que estão lá são todos referentes a impacto de fato. Então, a gente teve que mudar, não teve opção, teve que mudar. E aí, quando a gente computa quantos % da ficha de avaliação era no corpo docente na produção, era de 45%, atualmente só são 18%. Então, mostra agora que nessa ficha de avaliação, o que está bem entendido é que é o seguinte, toda instituição pública brasileira que tem pós-graduação,
ela tem que saber contratar. Contratar um bom pesquisador, um bom docente, é obrigação. Eu não quero mais ficar olhando isso. O que é que eu quero olhar na pós-graduação? O que a pós-graduação está formando? O que é o discente que está saindo? O que eu estou oferecendo para a sociedade com esse discente? É isso que eu amo com dessa ficha. Mas para saber disso, eu preciso conhecer várias informações sobre a estrutura do programa. Eu preciso saber infraestrutura, eu preciso saber um monte de contexto. Então, o quesito 1 vai dar para a gente o contexto do programa. O quesito 2 vai nos mostrar a formação e produção discente. E o quesito 3, impacto na sociedade. Então, vocês veem que o que é o docente que chega no seu escritório, entra na sua sala, publica horrores, o trabalho dele é de impacto, mas não formou muita gente, não vai ter muita relevância. Formou seus alunos, mas os alunos não participaram dos seus artigos, também não vai ter muita relevância. Então, o resultado agora é que o que é o objetivo da pós-graduação? É analisar o produto. Quem é o produto? É o aluno que sabe. É o que ele fez de tese ou dissertação, o que ele produziu e o que ele vai ter de impacto na sociedade. Portanto, aonde que esse discente está inserido. Todas essas vão ser parâmetros bastante importantes. Então, eu estou vendo aí a sala com bastante discente, e aí é exatamente isso. Vocês são o protagonista agora da avaliação, tá certo? E como tal, a gente tem que agora estabelecer indicadores que olhem se a formação de vocês está sendo bem feita ou não, tá certo? O que é a habilidade que um discente da física deve ter para se dar bem no mercado de trabalho, seja ele acadêmico ou não acadêmico. São questionamentos que a pós não se fazia e agora ela vai ter que fazer, para poder cada vez mais estimular essa melhor formação. Dentro desse contexto agora, eu passo para vocês o que é a evolução da física, acompanhando esse contexto. Então, quando a gente olha os dados da CAPES, em 1970, todo o sistema de pós-graduação na área de Física e Astronomia tinha da ordem de 100 docentes. Olha só, anos 70. Anos 80, da ordem de 1.000 docentes. Última década, tá certo? 1.600 docentes. Agora, quando a gente olha a década inteira, é da ordem de 1.600 docentes. Significa que a gente atingiu um patamar e, aparentemente, esse patamar será o estado de equilíbrio da nossa área, tá certo? Então, dentro desse contexto, como é que a gente está formando? Então, nessa última década, também olhando nos 10 anos, a gente está formando cerca de 400 doutores por ano na área de Física e Astronomia. E aí é um dado importante. É que, quando eu olho quantos docentes estão sendo contratados em universidades que têm pós-graduação, só são 10 por ano. O que nos dá cerca de 3% de discentes que vão ser a imagem e semelhança dos professores que aqui estão. Ou seja, vão ser professores que vão trabalhar numa universidade de nível superior e vão participar de uma pós-graduação formando pós-graduandos. Então, é um fator muito baixo. E aí eu pergunto para todos os pós-graduandos, quando vocês começam a fazer pós-graduação, vocês têm em mente participar do mercado de trabalho, arrumar emprego em vários lugares, ou ser igual aos professores de vocês? Eu era ser igual ao meu professor. Vocês estão assim? Então, vamos mudar a mentalidade, porque não é mais assim. Agora, é para desestimular o aluno a fazer doutorado? De jeito nenhum. Por quê? A CAPES faz levantamentos mostrando, através do CPF dos egressos, quem está no mercado de trabalho. Então, você vê aqui que com quase 5 anos de formação, eu tenho 80% dos doutores empregados. E, obviamente, como a gente tem uma taxa muito grande de doutores que vão para o exterior e não voltam, o que a gente acredita é que esses 20% estão trabalhando no exterior. Então, a gente tem uma taxa de empregabilidade de quem tem doutorado de quase 100%. Então, não falta emprego para doutor.
Não dá é para ele pensar que ele vai ser professor da Unicamp, professor da USP. Ele, se quiser ser professor, normalmente ele vai ser professor de muitas universidades que não vão ter pós-graduação. Então, eles não vão estar inseridos dentro do sistema de pós-graduação. Então, é uma diferença de mentalidade que a gente tem que promover. Empregabilidade, sim. A mesma análise que a CAPES faz com relação a salário e tempo de titulação, se observa que um doutorado ele aumenta de 2,5 vezes a 5 vezes o salário de uma pessoa. Então, se você tem uma pessoa com 10 anos de formação acadêmica, e agora 10 anos, mas que inclui o doutorado, essa pessoa com doutorado vai estar ganhando um salário muito maior do que o que não tem doutorado. Então, fazer doutorado no Brasil vale a pena? Vale muito a pena. Dá emprego? Dá emprego. Agora, não é replicando o modelo dos professores. Vocês têm que ter uma mente aberta e procurar outras formas de ter emprego. E faz parte do papel da pós-graduação apresentar essas portas para vocês também. A gente não pode só apresentar a porta de ser docente de uma instituição de nível superior. Então, é papel da pós-graduação trazer egressos para conversar com vocês, egressos de sucesso. Onde é que eles estão atuando? É papel da pós-graduação acompanhar esses egressos e dizer para a gente onde que esses egressos estão, com que formação profissional eles estão, aonde que eles estão trabalhando. Tá certo? Aqui, então, agora, eu entro especificamente na física. Então, olha só. Esse é o mapa do Brasil com relação aos programas de pós-graduação hoje. No centro-sudeste, a gente tem 34 programas, na Nordeste 13, no Norte 3, Centro-Oeste 3 e no Sul 12. No total, são 63 programas de pós-graduação que acabaram de ser avaliados. Quando a gente divide aqui o número de pós-graduação por milhão de habitantes, a gente vê que no Centro-Oeste é da ordem de 0,4. No Sul também é 0,4. Mas quando a gente vai para a região Norte, é de 0,24, região Nordeste, região Norte e Centro-Oeste, 0,18. Então, mostra claramente que hoje a gente tem uma assimetria dos programas de pós-graduação na área de física e essa assimetria mostra que a gente precisa incrementar esses programas na região Norte e Nordeste, mas não mais na região Sul e Sudeste. Então, hoje em dia, um programa que quiser aparecer novo na região Sul e Sudeste vai ter muita dificuldade de existir, porque vai ter que comprovar que não há a sobreposição com os que já existem. Se eu vou criar um programa novo que aborda temáticas similares, o que vai acontecer? Eu vou pegar os docentes daqui e passar para cá, os alunos daqui e passar para cá. Então, eu vou estar enfraquecendo os que já existem. Então, para abrir programa novo, tem que ficar muito claro que o grupo de alunos é diferente, o grupo de docentes é diferente e que a gente vai formar gente com perfil diferente. Aí sim. Caso contrário, o foco desse quadriênio é tentar popular mais a região Norte e Centro-Oeste. Outra observação. Quando a gente olha desde os anos 60 até hoje, essa linha azul mostra o número de programas de mestrado que tem. Então, se vocês olharem essa linha pontilhada, eu tracei uma aproximação linear e observo que a inclinação nos mostra que a gente abre um programa de mestrado por ano no Brasil, em média. Tá certo? Um programa por ano, em média. E doutorado, essa linha laranja, da ordem de 0,7. Agora, o que a gente observa na nossa área é que para abrir um doutorado, a gente exige que o programa de mestrado se consolide até ter a nota 4. Quando a gente abre o programa, ele começa com nota 3, ele tem que evoluir de nota para nota 4 para poder conseguir abrir o doutorado. E, normalmente, quando ele abre o doutorado, é o mesmo grupo que estava lá no mestrado. Então, esse primeiro aumenta a quantidade de docentes, mas esse segundo não aumenta a quantidade de docentes. É só agora que ele vai formar doutorado além do mestrado. Então, quando a gente analisa, que foi o que eu falei para vocês, da ordem de 1.600 docentes, 10 anos atrás, a gente tinha 1.550 docentes na pós-graduação em física. Esse ano passado, a gente tem 1.650. Então, é isso que eu estou falando. Em 10 anos, nós aumentamos
100 docentes no sistema de pós-graduação da área de Física e Astronomia. Então, dividindo por 10, dá em torno de 10 docentes por ano sendo absorvidos. Tudo bem? Por isso que eu falei lá na frente, se eu estou formando 400 doutores e só estou contratando 10, então é da ordem de 2,5%, tá? Mas você está considerando também reposição de gente que é Tudo. aposentada também? É. Tá certo? Então, a questão toda aqui é que quando você olha agora essa composição do corpo docente, tá certo? O que a gente tem que perceber é que, quando eu olho a distribuição, é que na graduação, a gente tem da ordem de 22% de meninas fazendo o curso de Física. Quando a gente olha a pós-graduação, é da ordem de 22% também de mulheres. Agora, quando a gente olha no corpo docente, esse corpo docente, a gente vê uma redução para 16%. Então, mostra claramente que existe um problema estrutural no acolhimento da mulher na pós-graduação em Física do Brasil. E aí, esse é um dos pontos que, na próxima ficha de avaliação, a gente vai ter um olhar especial para isso. Um outro aspecto importante é esse aspecto daqui que divide a faixa etária dos docentes. Então, esses 2% aqui, ele representa docentes que vão da idade de 35 a 39 anos de idade. A gente só tem 2% de docentes com essa idade. E todos os demais, vocês veem que são idades mais avançadas. Então, o que mostra também é que existe um problema em absorver o docente que é recém-contratado para que ele entre diretamente na pós-graduação. Tem muitas pós-graduações que fazem com que ele primeiro oriente C, primeiro co-oriente o mestrado, primeiro ganhe bolsa de produtividade, primeiro aprove um projeto na lista de fomento, e isso vai passando o tempo. Quando ele entra na pós, ele já está liberando os 39, 40 anos de idade. Então, para reverter isso, a gente também vai ter um olhar especial na nova ficha de avaliação para os docentes jovens, para que a gente estimule esse ingresso na pós-graduação. Então, dentro desse contexto, a gente vai olhar agora outros dois aspectos, que é o que se tem como produto da pós-graduação. Então, esse daqui é a quantidade de alunos formados por docente por ano, em média, nos programas de pós-graduação. O total de alunos formados é 1.000, para dividir para cerca de 1.600 docentes, daí que vem esse número 0,6. Agora, quando a gente olha esses 1.000, da ordem de 60% é mestre e 40% é doutor. O que mostra que tem 20% dos alunos de mestrado que não vão fazer doutorado. Ou seja, a gente tem que começar a refletir se na maioria dos nossos programas o mestrado é um degrau para chegar no doutorado ou o mestrado é uma formação final. Por quê? Para 20% não vai dar continuidade nessa formação. Então é importante que a gente, para esse conjunto de alunos, dê uma formação final no mestrado. E quando a gente olha, portanto, em média, cada orientador da pós, ele vai orientar um mestre a cada 2 anos e meio e um doutor a cada 4 anos. Obviamente que um fator que ninguém discute na pós-graduação é a evasão, mas eu olhei isso também, então significa que todo ano a gente tem da ordem de 1.200 alunos entrando na pós-graduação em Física e Astronomia, 1.000 se titulam e 200 desaparecem. Esses daí, da ordem de 25% abandonou no meio do curso, mas 75% foi desligado por insuficiência acadêmica. O que significa que o peso dado nas disciplinas, ou na defesa, ou no exame de qualificação, está fazendo com que 75% desses alunos que não conseguem se formar parem a sua pós-graduação. Então, eu acho que isso é um aspecto que toda pós-graduação ela tem que olhar. Ela tem que olhar quantos alunos ela está perdendo no meio do caminho e se, de fato, esses alunos não tinham condições de tirar os seus títulos ou a gente está cobrando um excesso de carga nessas disciplinas e dizendo, olha, quem não cumpre esse critério não pode ser doutor. Então, são aspectos para que os programas reflitam
A CAPES não vai se intrometer nisso, não tem diretamente um olhar para isso, mas isso daí é uma reflexão que os programas devem ter. Não só o tempo de titulação, mas também a evasão da pós-graduação. Bem, aí as pessoas falam para mim, não, Kaline, mas a gente não está formando mais ninguém por conta de bolsa. Não tem bolsa, não tem bolsa, não tem bolsa, né? Então, eu pedi para a CAPES os dados com relação a bolsas para pós-graduação na área de Física e Astronomia e recebi esses dados que estão aqui. Os dados vêm desde 1995 até agora, não consegui dados anteriores. Mostra que o nosso sistema de pós-graduação cresceu rapidamente até ali 2012, 2013. A partir desse período, você vê uma estagnação nas bolsas de pós-graduação. E o que é importante chamar a atenção aqui? É que em 2020, a CAPES mudou totalmente o procedimento de distribuição das bolsas com relação aos programas. Por quê? Existia um grande problema que era, antigamente, os programas ganharam bolsas, e aí os programas novos foram aparecendo, a CAPES não tinha mais verba, e aí os programas iam surgindo, mas ficar sem bolsa. Sem bolsa, eu aprovo o seu programa, mas não tem bolsa. Eu aprovo o seu programa, tem uma bolsa. Eu aprovo o seu programa, tem duas bolsas. Então, isso começou a crescer uma insatisfação dos programas novos, dizendo, não adianta, a CAPES abre um programa, mas não nos dá uma cota de bolsas. A CAPES foi fazer um levantamento e ela observou que existiam assimetrias muito grandes. Às vezes, um programa do mesmo tamanho, da mesma idade, com a mesma nota, tinha 3 vezes a quantidade de bolsas do outro. E ninguém conseguia explicar por que era isso. Então, a CAPES criou uma metodologia agora que qualquer programa consegue saber a sua quantidade de bolsas. Quais são os critérios? Primeiro, é a nota do programa e o seu nível mestrado ou doutorado. Quem só tem mestrado, obviamente, ganha menos bolsa do que quem tem doutorado, mesmo que tenha a mesma nota. Então, com isso, a CAPES fala, eu estou valorizando os programas de maior qualidade, porque tem a maior nota. Por outro lado, dado a assimetria regional que a CAPES identificou, ela falou, não, eu tenho que colocar um parâmetro que estimule a pós-graduação em lugares que não têm pós-graduação e que o fator de desenvolvimento é muito baixo, porque a pós-graduação, sabidamente, ela consegue trazer melhora da qualidade de vida para uma região. Então, com isso, eles colocaram o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do município, inversamente proporcional às bolsas. Então, significa que cidades como São Paulo, Campinas têm um IDH maior, ou seja, são cidades bem estabelecidas. Então, a CAPES vai botar um fator multiplicativo menor do que 1, ou seja, vai baixar um pouquinho a quantidade de bolsas. Cidades como, por exemplo, Cuiabá, que a universidade lá precisa ainda atingir um índice de desenvolvimento maior, vai ter um fator multiplicativo um pouco maior do que 1. Então, um curso de mesma nota aqui na Unicamp e na Federal, lá eles vão ter um pouco mais de bolsa do que aqui. E eles têm um fator de várias camadas, não é um fator assim, vai duplicar a quantidade de bolsa, mas vai dar 5% a mais, 6% a mais, 10% a mais. Depois a gente tem uma outra coisa que é, mas não é razoável. Aqui na Unicamp eu tenho um programa de 60 professores, aí lá em Cuiabá eu tenho só 12 professores, eu vou ganhar a mesma quantidade de bolsa? Então, a cara falou, não, eu vou multiplicar agora pelo tamanho médio dos programas. Então, agora ele calcula quantos formandos eu tenho nesse programa. Se é acima da média, eu faço um fator multiplicativo para aumentar. Se é abaixo da média, eu faço um fator multiplicativo. Então, esses 3 ingredientes aparecem na bolsa, que é nota, nível do curso, IDH da região e tamanho do programa. Qual é o problema que eu vejo nessa conta? É esse parâmetro de dizer que a quantidade de alunos formandos mede o tamanho do PTG. Por quê? Recentemente, nós tivemos uma mudança na metodologia do CNPq de distribuir as bolsas. Essa mudança foi bruta, e aconteceu uma redução drástica de bolsas para todos os programas da área de Física e Astronomia. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho menos bolsa do CNPq,
Obviamente, eu espero que daqui a 4 anos eu forme menos. Se eu formar menos, vai ter menos bolsa da Caixa. Então, esse é um tipo de ciclo vicioso que vai fazer com que a gente perda a bolsa da CAPES e o CNPq juntos, se a gente não tomar cuidado. Então, as instituições que têm capacidade de obter recursos de outras agências, como é o caso de todas as instituições paulistas que têm a FAPESP, a gente tem que estimular os nossos docentes a pedirem bolsas na FAPESP, porque não tem bolsa mais do CNPq, e aí se os docentes não pedem para compensar, a gente vai reduzir o número de titulandos, e aí daqui 4 anos a CAPES vai reduzir o número de bolsas. Então a gente está preocupado com isso, a gente tem insistido que a CAPES tem que ter um discurso coerente com o CNPq e conversar, mas lembrando, CNPq é Ministério de Ciência e Tecnologia, tem uma presidência. CAPES é Ministério da Educação, é outra presidência. E aí vocês veem que ministérios diferentes, presidentes diferentes, a gente ter uma política científica consistente, CAPES e CNPq, é uma tarefa difícil. Eu sei que está se tentando estreitar esses laços, mas eu, como coordenadora, não tenho visto muito resultado. Espero que a gente tenha no futuro. O que é importante para a área de física e astronomia? É que mesmo com a mudança da metodologia, a gente não perdeu bolsas. A gente vem ali mantendo. Tem áreas, como o coordenador da Química mostrou o gráfico deles, é que começou a cair assim, ó, as bolsas da Química. Então, tem áreas que estão perdendo, tem áreas que estão ganhando. A gente está, pelo menos, conseguindo manter esse nível de bolsas e é importante que a gente não reduza o número de titulandos para poder a gente não perder a quantidade de bolsas, tudo bem? Então, esse é um recado importante. Docentes, não fiquem confiando nas bolsas institucionais, porque elas são complicadas. Então, vocês têm que correr atrás de bolsas para financiar os seus alunos. Esse é o detalhe que eu dou, mas eu vou parar nele aqui, porque eu já expliquei bem direitinho. Então, agora, qual que é um aspecto que a gente vai ter que refletir? Que isso foi uma análise feita para a CAPES de vários programas de pós-graduação com relação ao perfil dos egressos e como eles se comportam. Então, uma das preocupações que a gente tem é essa que o sistema de pré-requisitos para ingresso na pós-graduação, hoje em dia, ele é bastante enrijecido. Tá certo? O que isso provoca? É que a gente disciplinariza as nossas pós-graduações. Exemplo da física. Eu coloco o exame nacional, o EUF. Vocês acham que quem não é físico passa no EUF? Um engenheiro passa no EUF. Um biólogo passa no EUF. Um físico médico passa no EUF. O licenciado passa no EUF? Não. Então, o que mostra é que nós temos um poder maior de orientação, porque orientar um aluno de mestrado a cada 2 anos e meio e um aluno de doutorado, certamente eu e muitos dos docentes que aqui estão podem orientar mais. Agora, a gente não consegue colocar aluno para dentro. Por quê? Uma parte não tem bolsa, outra parte a gente enrijece a entrada e fala só físico pode tirar pós-graduação em física. Mas a questão que eu coloco é, a física não pode ensinar um pesquisador de uma outra área a usar técnicas físicas, a ser um profissional competente, onde ele coloca a física na rotina de pesquisa dele? Então, eu acredito que sim. Então, se isso é verdade, e se o programa de vocês vê isso como uma possibilidade, então a nova ficha de avaliação, ela permite agora que o programa defina vários perfis formativos, o que significa que eu vou fazer uma nova metodologia de ingresso, um novo conjunto de disciplinas, para um conjunto de discentes que vai ter uma formação diferente, mas dentro do mesmo programa. Eu posso ter a física, que é a tradicional, mas eu posso ter uma física aplicada, eu posso ter uma física computacional, eu posso ter uma física médica. Eu posso criar, dentro do meu conjunto do corpo docente, uma área específica para um conjunto de formação de discentes que vai me ter tudo diferente. O ingresso, a questão das disciplinas, a questão dos requisitos formativos.
E aí, portanto, eu abro o leque da física se tornar menos disciplinar, menos enrijecida, e deixo com que agora eu ofereça a formação de físico em nível de pesquisa para um elenco maior de pessoas que vão trabalhar no mercado de trabalho. Então, essa é uma reflexão que todos os programas de pós-graduação têm que passar. Eu tenho esse perfil, eu tenho esse aluno, é interessante eu abrir isso? Se é, então é possível. Antes não era. Antes os programas tinham que criar um outro programa, uma multidisciplinar. Não, agora não. Agora a física vai absorver. Por quê? Uma das metas que a CAPES colocou como índice de excelência é que o programa tenha inter e multidisciplinaridade. Se não tiver, não vai poder. Então, essa é uma reflexão que eu estou trazendo para os coordenadores, para as comissões de pós-graduação, tá certo? Discutam, reflitam e tomem decisões. Se decidirem abrir, discutam isso na sua ficha, como que foi essa metodologia, todo esse negócio, e a avaliação vai ter um olhar positivo para isso. Principalmente para os programas de excelência, programas nota 6 e 7. Por quê? Programa nota 3 e 4 não tem que fazer nada diferente. Ele tem que se consolidar na física básica. Consolidou? Virou de excelência? Agora eu posso ousar, porque eu sei que o meu corpo docente é qualificado. Eu sei que eu tenho qualidade. Então agora eu posso dar passos em outras direções, tá bom? Esse é um ponto. O outro ponto é essa questão de poucos profissionais mudam de área ao buscar ingresso no mestrado ou doutorado, o que leva a uma formação de um pesquisador com um perfil menos diverso. É isso, novamente, a mesma coisa interligada. Na hora que eu permito um engenheiro vir fazer uma pós-graduação na física, eu estou atribuindo qualidade à formação dele, porque a formação de engenheiro ele já teve graduação, e agora eu vou botar para ele outras coisas que ele nunca iria ter a oportunidade de fazer na engenharia. E não só o engenheiro, como muitas outras áreas de conhecimento. Então, essa diversificação do conhecimento, ela vai enriquecer a atuação profissional do discente no mercado de trabalho. E, por último, o ambiente do PPG, ele precisa motivar o estudante a ser inovador, encorajar projetos criativos nas suas atividades de interação, tá certo? Com outros setores da sociedade, cocriação de conhecimento, ou seja, a nossa pós-graduação tem que fortalecer o seu elo com a graduação e com as especializações. Porque é essa conexão que vai mostrar para o aluno da física que ele pode abrir um negócio. Ele pode pegar uma tecnologia que ele estudou lá no laboratório, de repente eu compro um equipamento que é caríssimo, eu posso desenvolver um equipamento aqui no Brasil com um preço diferente e que um monte de instituição vai usar, tá certo? Então, isso a gente vê, por exemplo, nos hospitais. Hoje em dia, você vai na rede hospitalar, a grande maioria dos equipamentos são equipamentos importados. A gente não tem capacidade técnica para produzir equipamentos de boa qualidade aqui no Brasil, então não se pensa nisso. Por quê? Eu não falo para o aluno de pós-graduação, aquele cara que é um bom instrumentalista, que ele tem a capacidade, sim, de produzir o equipamento. E a gente não traz essa discussão para o ambiente acadêmico. Então, essa discussão é uma discussão importante. Nem todo mundo vai seguir a carreira tecnológica. Mas caso tenha gente que queira seguir, a gente tem que abrir portas para mostrar que é possível. Tá certo? Então, um aluno abrir uma startup, gerar um produto, isso só vai fazer com que o nosso país deixe de ser um produtor de matéria-prima para os outros países terem tecnologia, para a gente começar a ter tecnologia. E é com a tecnologia que a gente vai fazer o desenvolvimento. Então, eu acredito piamente que a física tem conhecimento básico, mas também tem conhecimento tecnológico. E isso é importante da física refletir. Só conhecimento básico está deixando de cumprir um papel para a sociedade que também é importante. Todos os docentes que fazem pesquisa básica, a CAPES está dizendo para mudar a tecnologia? Não, não é isso. O que a gente está dizendo aqui é que nós estamos abrindo uma porta. Quem tem a vocação tem que ser valorizado dentro do PPG. Tá certo? Para poder a gente começar a ter outras mentalidades e outras funções dentro do programa de pós-graduação.
Bem, feito isso, é o que a CAPES fala agora. Para você manter a excelência, que significa nota 6 e nota 7, agora foram criadas várias dimensões. Então, até o quadriênio passado, o que diferenciava um programa nota 5, 6 e 7 era o grau de internacionalização. Ponto. Agora não é mais. Agora a gente vai olhar para o impacto na sociedade, a internacionalização, a atuação nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a solidariedade e a nucleação, a interdisciplinaridade e as boas práticas. Um programa nota 6, ele pode ser bom na maioria, e ele pode optar em não ser um programa internacional. Mas o programa nota 7, ele tem que ser excelente em todas as dimensões. Então, olhando para os programas nota 7 nesta quadrienal que a gente acabou de passar, o que a gente observa é que os programas têm muito pouco solidariedade e nucleação. Então, esse é um tema, é você trazer para o seu PPG, a sua pós-graduação, docentes e discentes que não participam de outras pós-graduações ou que participam de pós-graduações de nota menor. Para você tentar dar o nível da sua instituição para aquele outro também. Então, a Unicamp é cheia de laboratórios altamente especializados. A Unicamp tem vários docentes muito bem conceituados internacional. De repente, tem um orientador lá num estado qualquer que tem um programa nota 3, ele nunca saiu do Brasil. Mas ele pode vir para a Unicamp, passar um mês, passar 2 meses, mandar o aluno dele para poder vir fazer um estágio, aprender uma técnica, e isso é uma solidariedade. Então, se essas coisas existem, elas não foram reportadas nos relatórios, e agora um item específico para olhar isso está sendo criado. Então, é importante a gente informar. Como também essa parte de atuação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Então, temos 21 objetivos. Nenhuma pós-graduação precisa atuar em todos, mas ela precisa elencar em quais ela vai atuar e mostrar resultado, mostrar indicadores. Olha, eu, Kaline, faço física teórica e eu estudo uma molécula que pode ser usada numa célula fotovoltaica. Aí eu falo, opa, eu estou na ODS de novas energias. Vamos lá, eu não estou, né? Porque eu não estou contribuindo efetivamente para essa ODS. O motivo da ODS inspira o meu trabalho, mas eu não estou apresentando resultados. Então, é importante a gente identificar em que área o programa de pós-graduação daqui da Unicamp atua de forma a apresentar resultados e valorizar isso, trazendo esforços do programa para que isso se fortaleça, tudo bem? Tem muitos efeitos climáticos, fome, educação de qualidade, eu espero que todos adiram a essa, porque quem não aderir vai ficar complicado, mas é importante. E a questão das boas práticas, né? Porque o que a gente observa é que muitos orientadores, eles discutem isso com seus orientandos, tá certo? Eles discutem um pouco sobre ética, eles discutem um pouco sobre plágio, eles falam um pouco sobre revista predatória, um monte de coisa. Mas tem orientador que não faz isso. Então, a gente precisa, de fato, transformar a discussão da ética e das boas práticas científicas para que todos os alunos de pós-graduação consigam ouvir e entender o discurso e saber qual é o lado certo que tem que se posicionar, tá certo? Achar que os estudantes aprendem isso por osmose está errado, porque não aprendem. Tem temáticas como revistas predatórias que muita gente nem conversa. E, de repente, o aluno chega todo feliz na sala do orientador. Olha, professor, fui convidado para escrever um artigo. Aí, quando você olha a revista, você fala, amigo, peraí, essa revista não tem credibilidade científica nenhuma, não vamos gastar tempo com isso, não. E o aluno nem sabe por quê. Por que essa revista não tem credibilidade? Onde é que o meu orientador olhou para fazer isso? Então, são temas muito importantes. A introdução de inteligência artificial, ela está trazendo hoje um dinamismo para a escrita científica que é muito complexo, tá certo? O aluno, hoje em dia, que vai fazer lista de exercício, coloca lá a pergunta e fala, qual é a resposta dessa questão? Pega o texto, copia e cola para lá. Quer dizer, isso é um comportamento ético do estudante? É isso que a gente espera ou não é? Então, essas coisas têm que ser trazidas à tona, a gente tem que discutir, tá certo? Jogar fora dados que eu não entendo.
Ah, são dados espúrios. Sim, você tirou do gráfico, mas você não está falando em canto nenhum que jogou fora dados espúrios. Então, tudo isso faz parte de discussão ética que os alunos têm que participar, têm que ouvir, têm que trazer gente especialista da área para poder falar para eles. Não quer dizer que vai precisar ter disciplina, mas certamente na semana da pós-graduação esses temas devem ser abordados. Tá bom? Então, dentro desse contexto, eu vou finalizar, então, a minha apresentação. Ah, está faltando um slide, que era um slide importante, que era o seguinte, a questão da nova ficha de avaliação, tá certo? Então, a nova ficha de avaliação, ela vai trazer, tá certo? Muitos ingredientes novos que quem souber descrever e colocar vai ser importante, tá certo? Então, ele vai ter esse aspecto da valorização da participação da mulher mãe, do jovem doutor, ele vai ter essa diversidade de perfil formativo. Para todos os itens da ficha onde se cobra artigos científicos, nós vamos poder aceitar a partir de agora produtos técnicos ou tecnológicos, e para isso eu estou montando um GT com docentes da comunidade, para poder a gente saber qualificar esses produtos técnicos e tecnológicos, e tem vários outros ingredientes, tá bom? Agora, o que é interessante vocês perceberem é que a ficha deixou de ser uma tarefa do coordenador. Não existe mais isso. Ela atingiu um nível de complexidade, um nível de necessidade de informação, que os programas de pós-graduação que não tiverem a sua comissão e começarem a distribuir tarefas, como, por exemplo, autoavaliação. A autoavaliação agora é um item que vale 20% do inquisito. Então, quem não fizer a autoavaliação, para poder entender o que os alunos pensam da pós, o que os docentes pensam da pós, trazer gente de fora, olhar para a pós-graduação, dar sugestão, vai ficar com nota baixa. Agora, não é o coordenador que vai ficar fazendo a autoavaliação. Então, a parte da comissão deve ficar encarregada da autoavaliação. Outro aspecto, levantar informações de impacto para a sociedade. Outra pessoa deve ficar nisso. Uma parte importante da ficha é que muitos aspectos nós vamos analisar destaques, né? Então, a gente vai perguntar, olha, quantas teses foram definidas e dissertações? Quantos produtos estão associados a essas teses? Agora eu vou perguntar, quais são os destaques? Então, dentro de um quadriênio, o PPG vai ter que apresentar pelo menos 4 destaques. Então, um por ano. Então, qual é a sugestão que a gente está dando? É que o PPG monte uma comissão para dar prêmio para os alunos e escolha qual é a minha melhor dissertação desse ano, qual é a minha melhor tese desse ano, qual é o melhor artigo que tem uma coautoria de alunos, qual é o melhor produto tecnológico que o meu programa tem. E aí, com essas informações, ele vai coletando ano a ano. Quando chegar na hora de fazer o relatório, vai ficar fácil, porque você já fez a metodologia de escolha. Mas tem que ter comissão para isso, porque se o docente inscreve a tese do aluno dele, obviamente que não dá para ele avaliar a tese que o aluno dele está lá, tá certo? Então, muitas vezes, trazer uma comissão externa para poder fazer um tipo de avaliação desse tipo vai ser salutar. Por outro lado, isso vai estimular os alunos para que eles façam trabalhos cada vez melhores para poder fazer um prêmio, ganhar um prêmio e tudo mais. A gente não tem tradição na nossa área de premiar com dinheiro, mas você pode dizer, olha, você pode participar de uma conferência que o PPG vai pagar a sua participação. Isso é uma premiação, ó, a gente vai te dar um livro, a gente pode te dar alguma coisa, entendeu? Um certificado bem bonito para você botar na parede. Então, tudo isso você vai ganhar. Agora, na hora que você for preencher o seu currículo, tem lá um item prêmios e você vai ter coisa para colocar. Adicionalmente a isso, um aluno que ganha uma premiação, a gente tem que convidar esse aluno para fazer um texto de divulgação científica para pessoas que não são da área de física, compreenderem o que a física está contribuindo, fazer de repente um vídeo que vai botar na rede social do instituto ou da universidade para que a sociedade leiga entenda o que se está produzindo. Então, eu acho que esse tipo de postura vai trazer muitos benefícios para o programa para poder a gente refletir o que eu tenho de melhor, por que esse é melhor,
e, portanto, como que eu divulgo esse ingrediente que foi o meu melhor, tudo bem? Então, eu encerro aqui a minha apresentação, fico aberta para perguntas, eu sei que vocês devem ter muitas, tá certo? E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa visão geral da física e do nosso panorama aqui no Brasil. Bom, obrigada. Perguntas? Por favor, não precisa, mas... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Marcos Nascimento, sou estudante aqui da licenciatura em Física. E, bem, achei muito interessante essas suas falas, etc. Só que uma das dúvidas que eu tive com os slides é sobre essa parte sobre esse exemplo do aluno da engenharia fazer uma pós-graduação aqui na Física, e eu tenho uma ideia de fazer uma pós-graduação mais para a área do geofísica e geociências no geral. A minha dúvida é como que você sugeriria essa transição de área? Porque, para mim, honestamente, é uma das partes mais confusas atualmente. A transição de área, obviamente, ela tem que ser uma iniciativa do estudante. Ninguém deve impor a ninguém mudar de área. Agora, toda mudança de área, obviamente, ela requer muito esforço, porque você tem uma formação para um conjunto de coisas e agora você quer entrar numa pós-graduação que vai te cobrar um outro conjunto de coisas. Então, a primeira etapa é buscar saber se aqui na Unicamp tem uma pós-graduação em geociências, saber qual é o processo seletivo dela e de tal forma como você se encaixa, né? O que eu estou falando aqui, do ponto de vista da física, é que hoje a gente tem um ingresso muito disciplinado. Se você não souber um conhecimento prévio, você não entra. E isso é uma reflexão que eu estou trazendo para a área. Agora, a questão se é fácil, é difícil, é complicado, não é complicado, tudo vai depender para onde você quer ir e observar as regras que esse lugar está te impondo. Se ele cobrar uma prova de geociências e você nunca estudou sobre o tópico, você vai ter que pegar um livro, vai ter que estudar para poder conseguir passar naquela prova, tá certo? Então, essas mudanças, elas são importantes do ponto de vista de formação, porque no final você vai ser um físico graduado com habilidades da aula, mas também você vai ter conhecimentos em geociência. Certamente vai ter um monte de lugar que vai valorizar um tipo de formação desse tipo. Tá bom? Então, a interdisciplinarização ela é custosa do ponto de vista de quem tem, mas no final ela apresenta uma formação mais diversa, que pode ser muito valorizada dependendo do campo de trabalho que você queira encontrar. Certo? Muito obrigado. Professora. Professora, muito obrigado. Fica discussão do quarto bastante lá. Tá bom, Pedro, fala mais sério depois. Não. Acho que é uma discussão que importa bastante e os casos que você trouxe são bastante interessantes na discussão. Tem muita coisa ali, mas uma coisa que me preocupa bastante ao longo assim, que atravessa essa exposição, que é a questão parece bastante a questão da avaliação, faço um paralelo com a educação, que eu conheço um pouquinho, de avaliação, e tem uma dinâmica bastante difícil que acontece, porque você tem metas que são colocadas e uma avaliação que vem de cima para baixo, critérios que são colocados. E ficou muito na década de 90, ali, com aqueles processos de organização e responsabilização individual das pessoas, professores, pesquisadores. E esses critérios são colocados sempre no vínculo com financiamento, com a garantia das condições materiais necessárias para atingir aqueles critérios. E daí existe essa preocupação abstrata, que nós precisamos melhorar a qualidade da informação suficiente, que todo mundo concorda, com certeza. Mas daí, na prática, quando a gente vai implementar isso, começa a bater em barreiras. Então, essa questão que você colocou das bolsas é muito crítica, né? A gente viu que teve aqui nesse programa, que está sendo sempre focado por isso, por causa da emissão das bolsas sempre pequenas da CAPES.
Mas, assim, a gente tem que olhar para esses dados pensando também, não só eles como retrato, mas eles como um processo ali, que está sendo... assim, não tomar eles como dados em si. Você comentou em algum momento que nós tínhamos 100 licenças na década de 70, 100 licenças na década de 70, agora 1.600, que é um crescimento bem menor, relativo. Esse é o patamar que o programa vai ficar. Assim, eu entendo que, assim, do ponto de vista de quem está tentando lidar com a avaliação, você tem que ver a realidade e adaptar ela. Mas, quando você vê essa situação do programa aqui, o resto que você não dá mais agora, a gente tem no Brasil, muitas regiões têm poucos programas. Se você pega outros dados, ou, por exemplo, compara o Brasil com outros países da OCDE em termos de porcentagem de população que tem ensino superior, ou mestrado, doutorado, a incidência da pesquisa, no desenvolvimento da indústria, é muito menor que esse país. Então, isso daí expandir muito o programa. E daí, a gente fica tentando fazer um programa de avaliação que vai ser adequado àquelas restrições, né? Acaba criando esse tipo de ação que eu acho desastrado. De você pegar e tirar a bolsa de programas que estão, digamos assim, institucionalizados, que tem um monte de investimento de pesquisa ali, laboratório, pegar isso de longo prazo feito, para colocar em outros programas, porque eles são muito pequenos, e daí você estraga todo o planejamento de longo prazo, porque é um processo de longo prazo que tem que fazer, e você está colocando outras demandas em termos de ser socialmente influenciado. Não sei, me parece que tem contradições nesse processo, tá? E quanto à questão da inserção social e da empregabilidade que você trouxe, eu acho muito importante essa preocupação da empregabilidade fora da academia, só que a gente tem que levar em conta também que no Brasil, boa parte dos empregos que vão estar disponíveis não são em termos de ensino de pesquisa, porque existe uma necessidade de pesquisa e inovação. Isso é uma característica econômica do Brasil, isso a gente está discutindo muito resolvido porque isso acontece. Então, também, é super importante para que tenha dentro do Congresso Nacional Industrial de Saúde, pesquisa ali conceitos de equipamentos na área de física médica essencial, por exemplo, ou no farm, assim. Só que se não tiver financiamento para isso, isso não vai acontecer na prática de empregabilidade, vai ter bom salário. A gente vai ter gente. A gente vai ter que ir, você vai sair da federação para trabalhar no banco, trabalhar conjuntamente com os bancos para escolher a população brasileira. E essa é um cenário que acaba de empregos bons, mas socialmente eles não têm. Esse é um passo que não deveria ser, um passo que a gente deveria ter. Então, enfim, eu sei que é várias colocações, pensamentos que eu tenho. Não, você quer críticas? Eu me alinho a você. A gente senta no mesa do bar, eu passo 3 dias criticando o sistema brasileiro. De tudo. Desde o Congresso, distribuição orçamentária, forma de financiamento para pós-graduação que não dá autonomia para as pós-graduações, forma de prestação de contas, dinheiro, a gente tem muitos problemas. A questão é que o diretor da DAV, os coordenadores das outras áreas, a gente não tem como resolver os problemas do Brasil. Se eu tivesse, eu garanto para você que ele está com um discurso bem diferente, tá certo? Então, o próprio diretor de avaliação, o professor Antônio Gomes, ele fala, olha, a CAPES briga por um aumento de recursos há muitos anos. Né? Agora, a própria lei de diretrizes orçamentárias barra. Então, esse ano, agora, no começo do ano, a gente teve um corte de 30% no Ministério da Educação. Então, o que se conseguiu? O presidente da CAPES, o ministro, garantir que a verba da CAPES não fosse cortada de 30%. Por outro lado, se você fosse um professor da escola de 1º grau e 2º grau, o que você vai fazer? Você sente e chora, né? Porque se não cortou 30% na pós, qual é o valor que vai cortar nos outros? Tá certo? Então, a gente tem um problema seríssimo no Brasil de recurso para a educação. A gente tem um problema seríssimo de recurso para impacto tecnológico. Agora, não é por isso que eu não vou dizer para os nossos colegas docentes qual é o rumo que a gente acha que o Brasil tem que ir. Tá certo? E do mesmo jeito que é um esforço para você, é um esforço para mim. Porque eu sou docente da UPTG. Antes de mais nada, eu estou coordenadora de área, porque me colocaram lá durante 4 anos. Mas quando eu estou lá na CAPES, o meu discurso é um discurso em defesa da nossa área, da nossa pós-graduação.
eu quero mais recurso, eu quero mais bolsa. Eu acho que a gente não tem como formar uma física forte no Brasil sem física experimental. E a gente tem que ter um parque de laboratório de pesquisa bem montado. Esse parque é prejudicado quando não tem dinheiro. E aí, como é que resolve? Então, o que é que a gente está tentando dizer aqui? Olha, não adianta eu ter um programa de pós-graduação com 60 docentes que olham, fazem uma autorreflexão. O que é que eu quero ser daqui a 20 anos? Ah, eu acho que se eu atuar aqui, eu fizer assim, assim, eu vou ser bem sucedido. E aí a gente vai deixar a pós-graduação desse jeito? Não. O que a gente está dizendo é o seguinte: pós-graduação tem 60, sente, converse, se planeje, veja para onde você quer ir e veja como que você vai juntar os esforços institucionais para não dispersar, cada um remando para um lado e depois não sai do canto. A gente tem que sair do canto com financiamento ou sem financiamento. Então vamos conversar, sentar numa mesa e discutir. A nossa formação está boa? A gente está com a quantidade de alunos que a gente tem capacidade de formar? Existem outras estratégias? Então, do discurso que vem de cima para baixo é dizer o seguinte: olha, mas um programa nota 7, ele mostrou que ele é excelente, ele deveria ter condições de conseguir recursos fora do sistema público de recursos e conseguir dinheiro lá na empresa privada. Eu não acho justo jogar para os nossos docentes essa cobrança, mas é nisso que eu estou apostando quando eu falo para vocês que a gente precisa investir em tecnologia. Então, se eu tenho aqui 3 docentes que digam eu faço coisa tecnológica, esse PPG tem que apoiar, porque é esse docente que vai trazer recurso fora do governo federal para poder melhorar esse PPG, entende? Então, assim, o que a gente faz é olhar para o Brasil com um conjunto de dados e ver como que a gente pode juntar esse povo e direcionar ele para algum lugar que vai melhorar o nosso país daqui a 20 anos. O povo que pensou nisso lá na década de 60 criou esse sistema. O sistema de pós-graduação do Brasil é o melhor sucesso em termos de investimento do Brasil. Não existe investimento de graduação, de ensino médio, de todos os níveis que seja tão bem sucedido como a pós-graduação e o esquema da CAPES. Entendeu? Então, a CAPES ela tem um papel. Óbvio, quer que eu critico um monte. Mas a gente não vive das críticas. O que a gente tem que ver é o seguinte: do panorama que está se colocando, como que a pós-graduação da física da Unicamp vai refletir e vai dizer as melhores soluções para a gente vai ser seguir nessa direção. Agora, não pode ficar um monte de docentes, cada um indo para uma direção, cada um indo sozinho e cada um Deus dará. Assim a gente não vai estar caminho. Entende? Então, o que a ficha da avaliação da física está dizendo, olha, programas que querem continuar só fazendo física básica, continua. Mas, na hora que começar a ter uma redução de alunos, por quê? Porque a nova geração que está vindo, ela não é tão resiliente quanto a velha. Tá certo? Quando eu tive 18 anos, eu olhava para a universidade e via a única forma de eu sobreviver e ser mais do que os meus pais. Era eu tirar uma graduação, um mestrado e um doutorado. Hoje em dia, a minha filha vira para mim e fala: eu não quero ir para a faculdade. Eu falei: você vai fazer o quê, minha filha? Ah, mamãe, tem tantas formas de ganhar dinheiro no mundo. E é ganhar dinheiro que você quer? Para mim, não é. Eu, quando pensava em ser professora universitária, eu queria mudar o Brasil. Eu queria uma perspectiva melhor para os meus filhos, os meus netos. Essa nova geração é diferente. Então, ela é menos resiliente, ela tem mais habilidades computacionais, ela tem outras habilidades de aprendizado. Tudo isso a gente tem que refletir na formação. Agora, eu vou dizer para você, a maioria das disciplinas de física, da graduação e da pós-graduação, elas são exatamente iguais às que eu fiz em 85 na minha graduação, em 92 no meu doutorado. E eu não acredito que os alunos de hoje são iguais a mim. Então, alguma coisa está errada. Porque eu estou forçando um tipo de coisa que era lá atrás um suplício, porque eu vou dizer para vocês, eu pensei em desistir várias vezes. Tá certo? E por que eu não desisti? Porque eu tive pessoas ao meu redor que me motivaram a continuar. Agora, nos anos de hoje, a gente está tendo os mesmos problemas que a gente tinha lá atrás,
porque o corpo docente é conservador e se recusa a mudar qualquer coisa, é difícil de engolir isso. Certo? Deixa eu fazer um comentário, que eu estava na banca do concurso para professor aqui, que terminou hoje. E eu ouvi de professor da casa, quando uma pessoa apresentou uma patente, falou que estava produzindo. Ela falou: a patente não vale nada. Aqui na Unicamp ninguém gosta de patente é zero. Aí eu falei: como assim? Vale zero a patente? A patente tem que ser super valorizada. Isso na universidade que eu vi de patente do país. no concurso, tá? Então, é assim, a mentalidade dos professores aqui é essa, que patente não vale nada. Todos, como que pensam assim, ultraconservador. Precisa mudar. Precisa mudar. Então, o contexto... o contexto que eu estou colocando hoje... o contexto que eu estou colocando hoje é que é assim... A pós-graduação, ela tinha uma receita antes, que era para formar docentes para popular as universidades. Ok, mas esse não é o nosso mais objetivo hoje. Tá? Quem está achando que está enganado. Porque 97% dos nossos alunos não são docentes de universidades com pós-graduação no Brasil. Ponto. Esse é um dado estatístico que não dá para reverter. A menos que chegue um presidente aí e diga: eu vou triplicar as pós-graduações. Mas lembra o que aconteceu com o Reúne? O Reúne abriu universidade em tudo que é canto do Brasil. Por que essas universidades estão acabando? Com as federais do Brasil, por quê? Não aumentou dinheiro, aumentou a universidade, aumentou a reitoria, aumentou a pró-reitoria, aumentou o campo, aumentou taxa de limpeza, taxa predial, taxa não sei o quê, e o dinheiro para pesquisa, esvaiu. Dinheiro para salário de professor, esvaiu. Dinheiro para contratar funcionário técnico de laboratório, esvaiu. Então, assim, a gente não tem hoje no Brasil um sistema de investimento que está dizendo assim: eu vou aumentar o investimento em ciência e tecnologia. Vocês estão vendo isso? Eu não estou. Nós vamos investir em aumento da educação. Vocês estão vendo? Eu não estou. Então, a menos que eu esteja muito enganada e não estou recebendo os sinais que vocês estão recebendo, eu estou recebendo o sinal de que, olha, a gente construiu um sistema, a gente tem que evoluir esse sistema para uma direção que seja mais diversa. Uma direção que dê perspectiva de que os nossos docentes abram as próximas empresas de tecnologia. Então, quem ouviu o professor Ado Jório hoje, que é um grande pesquisador da UFMG, e conseguiu ter empresa, ele fala: quem vai criar o Parque Tecnológico de Inovação do Brasil são os nossos pós-graduandos doutores. E se a gente não está falando isso para eles, eles estão indo trabalhar em banco, como você está dizendo. Então, a gente tem que dizer para eles: gente, vocês têm capacidade, vocês têm financiamento de muitas agências hoje que estão investindo em tecnologia. Então, eu acho que é isso. A gente pode passar para outra. Vai fazer então. A gente vai abrir, acho que para 3 perguntas. E a Karine, por favor, sucinta, porque tem uma fila aqui. Agora é um bloco. Pessoal, só um minutinho. Como está sendo gravado, as perguntas também estão sendo gravadas. Então, precisa do microfone. E só você falar, você precisa do microfone e você está consentindo a utilizar o seu áudio também nas gravações. Então, é um aviso. Vou passar aqui para o senhor terminar a sua pergunta. Vai ser esse bloco aqui, 3, aí depois a gente vai aqui para trás, tá bom? Então, rapidinho, professora. E na linha do que a senhora comentou, a senhora realmente acha que o empecilho de empreender no Brasil é porque a gente tem tido má vontade de estimular nossos estudantes a abrir empresas? A senhora acha que realmente o gargalo é que a gente, por algum motivo, se acomodou no nosso conservadorismo e não estimulou? A dificuldade de abrir uma empresa no Brasil está ligada a essa falta de estímulo? A senhora realmente acredita nisso? E a segunda pergunta é: no que diz respeito ao impacto social, um contrato, um egresso, no sistema de pós-graduação, ele entra na universidade, ele põe o pé no ciclo básico aqui no Unicamp, por exemplo, e dá aula de Física 1 para 120 alunos. Na minha opinião, isso é um baita de um impacto social. Eu queria saber se a casa vai levar isso em consideração, esse impacto social. Chega e a gente... Boa tarde. Eu tinha 2 perguntas, né? Uma bem numerológica, para se falar. É muito fácil você medir o impacto científico, é muito difícil você medir o impacto social. Claro.
você não tem parâmetros estabelecidos, tipo impacto científico, você mede artigo, impacto, citações, acabou. Sim, no caso do impacto social, isso é algo que nem as universidades que fazem trabalho social têm um parâmetro específico, tem como quantificar. Sim, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, em geral, essas propostas, elas devem estar trelhadas, elas devem estar vinculadas com iniciativas de outros ministérios, sim? Porque senão está tendo outro problema. Eu estou falando, eu adiro a proposta que você está colocando aqui, eu sou a favor. Só que eu acho que se não tem um apoio de outros ministérios, de outros organismos do Estado, isso aí gera um problema no futuro. É outro problema que vai gerar. Eu queria saber se existe essa comunicação entre os ministérios para se acabar essa conversa, se o Ministério da Educação conversa com o Ministério da Economia, Indústria, Desenvolvimento, para ver como fazer um plano conjunto que viabilize essa proposta. Bem rápido, uma pergunta e um comentário. Vou começar pelo comentário. Quando você fala do ingresso dos jovens doutores, eu queria só chamar a atenção que, principalmente nas universidades que são nota 7 da CAPES, o nível de excelência que você tem que ter para entrar no corpo docente faz com que quando você entre nessa universidade, você já não é assim tão jovem. Então, eu acho que, enfim, esse parâmetro me pareceu um pouco muito abstrato para significar, de fato, qualidade ou investimentos do jovem docente. E aí, a minha pergunta, na verdade, é uma preocupação se o foco da CAPES nesse quadrilho é, de fato, o discente de quem a gente está formando. Eu acho que a gente precisa olhar para um problema que eu acho que muitos aqui enfrentam, que é a saúde mental dos nossos alunos aqui. Então, é muito difícil, os alunos têm enfrentado muitas questões, e eu acho que isso vai se refletir inevitavelmente nos tempos, nas práticas. Então, eu queria saber se a CAPES está falando sobre isso, e se isso, de uma certa forma, está incluído ou pode ser incluído dentro dessas dimensões. Então, só um comentário, né? Que quando as pessoas olham assim, esses itens assim, é tudo muito subjetivo, né? Então, o que tem que acontecer agora? A Arlene está tendo reuniões com a gente para poder discutir cada tópico específico do item de avaliação. Então, não está lá escrito assim, impacto social. Está dizendo assim, na física, o que nós vamos olhar? Então, a gente dividiu em 3 níveis. O impacto local, o impacto nacional, o impacto internacional. O que é o impacto local? Quais são as ações da sua pós-graduação na sua própria universidade. Então, a sua pós-graduação impacta em alguma coisa? Impacta na graduação? Ela impacta em outros alunos de outros programas vindo participar de disciplinas, de atividades em laboratórios, de alguma coisa? Então, tudo que é construído para a CAPES é uma temática, para a física eu sou parte da comunidade. O que a nossa comunidade faz? Isso é um ingrediente que entrou agora, então ela está entrando sutilmente, de levinho e devagarinho, para que todo mundo entenda o que tem que fazer e qual é a direção que vai fazer, tá certo? É diferente, vou dar um exemplo para vocês. Há 20 anos atrás, foi feita uma análise da pós-graduação do Brasil e cerca de 70% era teórico, certo? E estava uma preocupação muito forte, porque os experimentais estavam acabando. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro, não tem financiamento, é mais fácil formar um teórico, blá, 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 blá. Ok. Aí o pessoal da física decidiu, não, a gente vai cobrar agora uma quantidade de experimentais na pós-graduação. E estabeleceu, a partir de agora, toda pós-graduação tem que ter experimental e tem que ter teórico. E numa fração equilibrada. Olha, quando isso apareceu na ficha, todo mundo gritou. Absurdo! Após agora quem interferir na política de contratação. Ok. Começou a se cobrar um pouquinho de experimental, um pouquinho de experimental. Esse ano a gente avaliou, na média, nas pós-graduações do Brasil, a gente tem da ordem de 40% de experimentais. Olha, evoluindo bastante, tá certo? Agora, o que a gente começou a cobrar? Tudo bem, a gente já tem docente. Agora vamos cobrar teses. Vamos cobrar disciplinas. Vamos cobrar mais ação experimental dentro do PTG. Mas também ninguém vai cobrar um número absurdo. A gente vai querer que se compare no quadrilho passado, no quadrilho desse,
O que ampliou de disciplina experimental? O que ampliou de formação de discente? Isso que a gente vai querer ver, entendeu? Então, no impacto social, a gente está lá suavemente, devagarinho, o que é a contribuição da física para a sociedade. Então, isso a gente vai começar a cobrar. E daqui a 20 anos, eu espero que a gente tenha bons indicadores para cobrar. Mas não nesse próximo quadriênio, que ninguém é maluco e ninguém vai querer destroçar os programas. 70% dos programas numa avaliação da CAPES tem que manter a mesma nota. Então, você percebe que a avaliação tem que ser mudanças sutis. Eu estou dando conceitualmente o que está vendo, mas na hora que vocês for verem os indicadores, tem muita coisa lá. Então, por exemplo, entrevista no rádio, entrevista na TV, isso é uma coisa de impacto social, tá certo? Uma produção de um livro didático que vai ser adotado por um monte de outras universidades, é um impacto. E assim a gente vai nas coisas que a gente produz, tá certo? Não estou falando aqui que ninguém vai revolucionar a sociedade com a física, não é isso que a gente espera. Com relação a dizer que é a nossa pós-graduação que vai mudar a empresa, o problema da burocracia brasileira, eu estou perfeitamente de acordo com você. Não, os gargalos são inúmeros e são grandes. Agora, o que a gente não pode deixar é de dizer para o nosso aluno que é criativo e inovador que isso deve ser valorizado, tá certo? A gente não pode nunca chegar para o aluno e dizer eu só valorizo a sua nota na disciplina de quântica 1, elétron 1, física matemática 1, não sei o quê. É um desserviço, é um desserviço. Se você tem um aluno no seu laboratório e ele é criativo e ele consegue fazer alguma coisa, você tem agora que mostrar na pós-graduação, olha, esse meu aluno não está produzindo um artigo, mas ele produziu um sensor, um dispositivo, uma rotina de protocolo que conseguiu mudar naquela indústria lá que testa não sei o que, e agora está fazendo outra coisa, entende? Então, é isso que a gente quer, é que os docentes passem a valorizar nos seus discentes as iniciativas inovadoras, como um produto da pós-graduação também. Então, se você for olhar o Lattes hoje, de quase todos os docentes aqui, você encontra o quê? Artigos atualizados e orientações atualizadas. Outras informações, quem colocou aqui no dispositivo que fez? Um aluno seu que fez um determinado sensor dentro do laboratório. Você nem coloca. Por quê? Isso não tem valor. A patente não tem valor. Como não tem valor? Tem valor, sim. Então, a nossa ficha de avaliação está dizendo assim, olha, toda dissertação em tese, ao acabar, tem que gerar um produto. Toda. Isso a gente vai olhar. O que é o produto? É um artigo? É um programa? É um dispositivo? É um sensor? É um procedimento? É um manual de não sei das quantas, entendeu? Então, a gente tem que começar a valorizar como produto da pós-graduação outros elementos que não seja apenas publicação. Publicação a gente vai continuar valorizando. Mas quando o aluno falou, não produzi isso, produzi essa outra coisa, ok, você vai entrar naquela listinha de que cumpriu o seu objetivo da pós-graduação, entende? Então, não é o nosso papel, de fato, virar empreendedor, mas é o nosso papel estimular um aluno de pós-graduação que não pense no formato tradicional da física e que tenha pensamentos inovadores do lado da tecnologia. Tá? Teve mais algum? E o seu? Jovem. Jovem a gente está definido de uma forma bem generosa. 4 anos de contratação e 10 anos de titulação. Então, uma pessoa que tirou doutorado há 10 anos atrás, olha, já devia estar bem tarimbado, mas foi contratado há 4 anos. Se ele cumprir essas duas coisas, está classificado como jovem. Ah, não cumpriu, não está. Mas é bônus, tá? Então, isso vai ser estímulo. Não vai prejudicar ninguém que foi contratado com mais de 10 anos, não vai ter nenhum prejuízo. Aqui, só um comentário rápido. Uma coisa que eu sempre falo para os estudantes, que você falou, fazer doutorado em física dá trabalho. Sabe de onde está observado isso? Em que na graduação ficam ensinando as pessoas que se você não tem cargo de pesquisa, você é um frustrado na vida. E criativo, inteligente, e tudo isso você pode trabalhar em uma empresa, faz muita coisa interessante em uma empresa. Então, se você trabalha em uma empresa, não é nenhum desmérito. Não. E é muito difícil que muitos professores entendam isso.
que a gente pode ser feliz e criativo trabalhando fora da academia. Tem espaço para todo mundo, e quanto maior a diversidade, melhor. Agora, é isso que eu estou dizendo. Quem tem vocação de um perfil conservador vai continuar. O que ele não pode é desprezar o outro que não tem. Ele também tem valor, e eu também tenho que valorizar. Então, na academia, a valorização da diversidade de pensamento e diversidade de atuação, ela tem que ser valorizada também no pós. É isso que a gente está abrindo a porta agora, tá bom? Saúde mental. A questão da saúde mental, a CAPES, ela se preocupa e ela entra na autoavaliação, um dos itens lá que deve ser analisado. Agora, um aluno que está com problema de saúde mental vai ampliar a bolsa dele de 4 anos para 5 anos, esses movimentos eu não vejo, tá bom? Agora, que se preocupe com o ambiente de relações interpessoais, para que esse ambiente seja um ambiente de valorização às atividades e não rótulo, briga e crítica, isso é importante, certo? Então, valorizar as pessoas, os seus entendimentos e as suas produções distintas é importante. Bom, isso é um recado. Olá, você comentou que esse trabalho de juntar todos esses dados, esses relatórios, não dá nem para um coordenador fazer sozinho, precisa de equipe e tudo mais. Você acha que isso também cria um risco de repente o programa ser mal avaliado simplesmente porque não teve esse bom trabalho de juntar os dados e colocar os relatórios? E esse risco, e outra questão de que se fala, eu já vi várias pessoas comentando que assim, o mais importante não é nota CAPES, é quem vai ser o seu orientador, se ele é uma autoridade no assunto, ele está num programa de nota CAPES baixa, isso não interessa, isso é o mais importante. Como que você vê isso? Uma pergunta aqui nesse pedaço? Passa a tela. É Jane ou teve um slide que você falou sobre a empregabilidade de mestres e doutores. Eu queria saber como entra o pós-doutorado naquelas estatísticas ali. Não foi olhado. Não, mas isso é considerado como emprego formal? Não é? Como isso acontece? Bolsa de pós-doc não é emprego. Não é emprego. Mas também não entra como considerado pós-doutorado. É os 20%. É os 20% cujo CPF não está encontrado dentro de um assalariado ou dentro de um dono de empresa. Se ele não é o CPF dele, dono de empresa, nem assalariado, ele não entrou naqueles 80%. Então, bolsista não entra. Então, olha, com relação à questão do risco, né? Quando você faz uma prova, o aluno chega lá e fala assim, eu não trouxe lápis nem caneta, eu não tenho como fazer, eu não sei como fazer. O que você faz como professor? É a mesma resposta que eu tenho que dar. O relatório é a prova que o programa de pós-graduação entrega para a CAPES. Eu tenho um mapa que é anual, que cada programa preenche um monte de coisa, anualmente coleta, vai para a CAPES. Daqui a um ano, coleta, vai para a CAPES. Quando chega no final dos 4 anos, aí você tem que preencher uns itens adicionais que é para você descrever várias coisas, entendeu? Então, se você não fez, ou se fez errado, vai ser punido. O meu programa caiu de 7 para 5. O que estava escrito lá? Fez uma porcaria de relatório, não informou isso, não informou aquilo. Caiu. O que aconteceu? Pandemônio, esse relatório estava todo mundo lá, fez um relatório super bem feito. Eu espero que seja. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que é avaliado por um documento, esse documento tem que ser bem feito. Você pegou dinheiro da FAPESP e fez a prestação de contas. Aí eu não anexei as notas. Ai, meu filho, eu sinto muito, vai ter que devolver o dinheiro, entende? Então, as regras estão postas. As coisas têm que ser feitas. Então, o que os docentes da pós-graduação têm que entender? É que a CAPES, percebendo que o volume de trabalho está ficando cada vez melhor para o coordenador, está implementando várias ações para tirar do coordenador. Então, por exemplo, esse ano foi lançado o portal docente. Então, o que vai ser feito é que todo orientador de pós vai ter que informar o seu ORCID
o ResearchGate, sei lá, todos aqueles números, tá certo? Aí a CAPES vai nos bancos de dados e vai buscar as informações que já são de lá, como as informações, por exemplo, dos artigos, dos financiamentos. E aí, o que o orientador vai ter que fazer? A CAPES vai estabelecer uma data e vai dizer, orientadores, validem as suas informações. Vai lá e vai dizer, isso aqui é meu, isso aqui não é meu não, é de um homônimo. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Vai validar. Quando acabar isso, vai para a pós. E a pós vai receber dizendo, docente validou, docente não validou, docente validou, docente não validou. Entendeu, galera? Docente que não validar, mas isso vai passar para aluno daqui a pouco também, com relação às suas produções. Todo mundo vai ter que ter os seus números, todo mundo vai ter que mandar. Aí o docente chega e fala assim, mas eu já publico, agora eu vou ter que dar informação. Peraí! Todo mundo que faz projeto, não faz relatório, está lá, e o inadimplente não recebe mais nada. A mesma coisa vai ser o docente de pós-graduação, vai ter um rótulo. Inadimplente, não validou, não ganha bolsa, os seus alunos não vão para congresso, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Tem que ser assim. As responsabilidades são postas, as nossas tarefas são postas. Aí fala assim, não, mas olha só, o coordenador de pós-graduação recebe dinheiro. Que dinheiro você está falando? É um bando de trabalho. Todo mundo que está aqui, você acha que eu ganho dinheiro da CAPES para ser coordenadora? É um altruísmo. A gente tem um monte de trabalho, uma responsabilidade, um pensamento crítico, uma sensação de que eu tenho que fazer um trabalho bem feito, para minha contribuição manter esse sistema bem feito. Então, é um dilema quando a gente tem que botar uma coisa lá que a gente não teve tempo de discutir com a comunidade, que a gente não sabe a opinião. Fico ligando. Fulaninho que foi coordenador, vai ter que decidir isso aqui para a semana que vem. O que você acha? Carlinhos, eu já tentei isso, não deu certo. Liga para o experimental, liga para o teórico, liga para o astrônomo, faz não sei o quê, entendeu? Então, assim, todas essas nossas funções administrativas, elas dão muito trabalho, e dinheiro, é nada. Então, todo mundo tem que fazer a sua função. É chato fazer relatório? Mas tem que fazer, porque se não fizer, todo o programa é prejudicado. A gente lá na Física da USP perdeu o PROEX. Você não tem ideia não o que é perder PROEX. É deixar de ter o dinheiro que vem com o programa e o programa decide como gasta, e o dinheiro vai para a reitoria. E a reitoria que te diz como é que você gasta. A reitoria abre o edital e fala, quem que é isso? Só que a gente não queria naquela época, a gente queria em outra época, não pode gastar. Sobrou um dinheiro disso, você tem 15 dias para gastar assim, assado. É complicado, entendeu? Então, assim, o sistema é complexo. Gasta tempo da gente? Gasta tempo da gente. Mas a gente tem alguns benefícios. É entender que a gente está formando pessoas para mudar o nosso país. Né? Então, eu acho que essa é a nossa maior satisfação. Eu, pelo menos, quando eu estou num cargo desse, é isso que eu tenho. Esse meu esforço, ele tem um sentido de si. Eu não estou aqui por conta do dinheiro, mas eu estou por uma contribuição. Mesma coisa com a coordenadora de pós-graduação que está saindo, né? E o que está entrando. Então, todo mundo tem que participar, tá certo? Então, essa site do docente, ele está entrando esse ano como beta-teste. Nem todas as universidades aderiram, acho que só são 5 no Brasil inteiro, e que vai ter o teste, vai ver como é que vai funcionar. Se vai funcionar bem, se não vai funcionar bem, mas a ideia é tentar simplificar ao máximo a coleta de dados. Mas, por exemplo, ações sociais. Ninguém coloca lá no Lattes, né? Então, a gente vai ter que dizer para os docentes, é importante colocar isso nesse campo, colocar isso nesse campo, para poder a gente começar a ter as informações melhores. Que é essa. Pessoal, sobre a nota CAPES. Nota CAPES, gente que fala que não... Nota só serve para financiamento, tá certo? Ela é um parâmetro de financiamento e ela, assim, no geral, um programa é melhor do que o outro. Agora, você pode ter um docente melhor naquela área de todo o Brasil no programa nota 3. Então, a sua área de especialização, a sua escolha de orientador é 1 a 1. Não passa pela nota do programa, porque a nota do programa é coletivo. O que o coletivo está me dizendo? É que, na média, eles são mais poderosos, produzem mais, têm mais infraestrutura, têm mais apoio institucional do que os outros. Aí é nota maior.
Tá certo? São mais internacionalizados. Agora, como que você faz internacionalização sem dinheiro? Então, o pessoal assim, que não tem fundação de Estado vira para mim e fala que absurdo cobrar internacionalização. Eu não tenho um centavo para mandar o meu aluno para ir para a conferência da matéria condensada, como que eu vou mandar ele para o exterior? É mesmo, é absurdo. Mas é isso. Entendeu? Então tem uma série de parâmetros e te dá uma nota. Não está classificando o docente, de jeito nenhum. O docente pode ter excelência em qualquer lugar que ele estiver. Tá? É a pergunta aqui, pessoal. Cali, oi. Tudo bom. Obrigado pela sua apresentação. Eu achei muito interessante bastante você falou sobre essa discussão que você trouxe de diversificar só o ingresso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, no sentido que não ficou muito claro para mim assim, como que a CAPES vai olhar para isso, se vocês vão, que possibilidades vocês vão criar, por exemplo, quer dizer que é possível que aqui se discuta criar ênfases ou habilitações dentro de um doutorado, por exemplo, que área de concentração. Então pode falar sobre física, igual tem a física aplicada, mas pode ter outras, ou então pode falar, por exemplo, física aplicada, a entrada não precisa ser o UF, pode ser outra coisa, pode entender, e aí o percurso formativo. Então, isso, possivelmente, a Arlene, vendo os documentos que a gente está soltando e tudo mais, ela vai conseguir promover a discussão interna aqui com vocês. Mas a ideia é essa, que cada área de concentração tem um perfil formativo e cada perfil formativo elenca quem é o público que vai entrar, o que vai receber e o que é que eu quero que saia. E aí a gente vai avaliar mediante isso que você falou. Tá? Certo, não é porque isso também você citou lá do Jorge. O laboratório dele era cheio de engenheiro trabalhando com ele. Exatamente. E é uma coisa que a gente precisa para desenvolver. E a UFMG tem duas áreas de concentração, a área física e a área de física aplicada. Tem uma pergunta que ele estava há séculos. Acho que a mãe está cuidando. Você falou da parte sobre egressos. Eu queria saber se a CAPES tem alguma coisa para incentivar os alunos receberem assim, dentro das universidades, porque às vezes, quando você é autista, então, desse tipo, ela torna um obstáculo muito maior você se manter dentro da área. E aí acaba aumentando os egressos. Olha, a necessidade de descrever as políticas de inclusão hoje é um constante na ficha de avaliação da CAPES. Em vários aspectos, a instituição tem que dizer o que são as suas políticas de inclusão. Se vai ter para mulher, para raça, para qualquer tipo de transtorno psicológico, deficiente físico, mental, e vai lá. Então, assim, o olhar para que existam pessoas diversas, ela começa a dizer também que tem pessoas com perfis diferentes, tá certo? Então, não existe, hoje em dia, que aboliu da ficha de avaliação que tinha antigamente, o tempo de titulação era muito cobrado, né? O doutor tinha que doutorar em 4 anos, o mestre tinha que doutorar. Se ficasse 4 anos e 3 meses, já dava chabu, era complicado. Então, ao momento que a gente percebe que a gente vai ter alunado diversificado, a cobrança pelo tempo de titulação foi minorada. Aí você fala, mas e a bolsa foi ampliada? Não, a bolsa também não foi ampliada, mas a CAPES hoje em dia ela permite acúmulo de emprego com bolsa, ou permite. Então, assim, ela introduziu algumas flexibilidades que podem dar apoio a algumas coisas, outras nem tanto. Agora, a gente não consegue fazer muita mudança de uma vez. Então, para essa ficha, eu confesso que eu foquei em jovens, foquei em mães, foquei em docentes com aptidões tecnológicas. Mas não fui muito agora na diversidade de outras coisas, porque isso tem que ser política institucional, não pode ser política da CAPES, porque dentro de cada universidade as regras são diferentes. Né? Agora, o que é que o Ministério Público quer? Que todas as universidades digam como estão abordando com as suas diversidades. Certo? Então, esse é um aspecto mais complexo. Karine, vou me dar o direito de fazer a última pergunta, desculpa. É o seguinte, a gente está montando, né, a diretoria pediu para montar um GP para abrir
uma pós-graduação em engenharia física, que a gente tem uma saída de engenharia física. Dada essa nova ficha, que está aparecendo aí para esse próximo quadrilho, o que você enxerga essa possibilidade de abrir um programa específico para engenharia física? Você acha que é a melhor solução abrir um programa ou abrir uma área de concentração? Olha só, engenharia não é a área da física. Então, se vocês vão abrir um programa na área de engenharia, vocês vão ter que se adaptar às regras da engenharia. Então, por exemplo, uma regra que eu sei que está lá na engenharia é que 70% do corpo docente de um programa novo não pode estar vinculado como docente permanente em nenhum outro programa. Então, se vocês têm 20 docentes daqui da Unicamp que querem ir para esse programa, eles vão ter que se desligar dessa. Porque não vão deixar abrir para superposição. E aí a pergunta é, isso vai prejudicar vocês? Então, a gente tem que ficar atento com o crescimento de pós-graduação em detrimento de fragilizar outros que estão indo muito bem. Agora, o discente que quer fazer engenharia como doutorado, ele não vai fazer o doutorado em física, porque física não é engenharia. Então, o diploma é outro. Então, qual é a engenharia que você está lá? Aí é isso que vocês têm que ver. Então, se vocês forem pensar em abrir alguma coisa, que vai ter uma debandada geral de um monte de docentes de vocês saindo, que efeito isso vai ter no programa de vocês? E aí cabe a pró-reitoria avaliar se esse efeito vai ser benéfico ou maléfico. Porque, de repente, sai um monte de gente, o programa não tem corpo para se manter com nota 7 e ficar com nota 6. De repente tem. E aí fica. Então, é um aspecto que a ficha da engenharia é um, a ficha da física é outro. Se vocês estão buscando multidisciplinaridade, a ficha da física está acolhendo. É isso que eu estou dizendo. Mas bastou colocar engenharia física já... Engenharia já não. Engenharia não. A gente não consegue, dentro da área de física, dar um diploma de engenheiro. Né? Não. Se você botar engenharia, você vai para a área de engenharia. Mesmo que a palavra física apareça, tá bom? Então, eu acho que essa é uma reflexão. Física médica é física. Física médica, eu vou dizer para você, é física. Mas, se você olhar todos os programas cujo nome é física médica, eles estão acolhidos na medicina, porque a física não permite. Tem que fazer quântica 1, eletro 1, não sei o que, e médico não vai fazer isso. Aí eles estão lá. Então, eu converso com meus amigos médicos da área de engenharia e fala para mim, mas por que você quer levar física médica para física? Que estranho. Eu digo, não, porque física médica é física, só que aplicado no ambiente hospitalar. Agora, tem que ter a flexibilidade de pessoas que não têm formação de física vir fazer, né? Então, aceitar engenheiros, aceitar cientistas da computação para fazer análise de dados, equipamentos que vão ser desenvolvidos na física, é físico. Então, a física médica da medicina aceita um físico de formação e não obriga ele a fazer anatomia, não sei o que são, deve ser a disciplina básica da medicina. Não obriga você a fazer ela, tá certo? Então, a questão é essa. É como que a gente vê a multidisciplinaridade no contexto da física. Então, essa questão, eu acho que é uma questão de bastante reflexão que vocês devem ter para que vocês não fragilizem o programa de vocês que vai tão bem, né? É um programa tradicional da área, nota 7, que tem vários parâmetros muito bons, né? Então, quantos docentes vocês perderiam para poder fazer um programa? Então, eu acho que isso é uma reflexão. Vamos agradecer? Eu queria